Queridos amigos, que alegria, programa Estudando as Obras de André Luiz, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, pela nossa querida TV A Caminho da Luz. E nós começamos o capítulo 16º, na verdade é um capítulo que vai ser 4 programas. Esse é o segundo. O primeiro programa, você vai se lembrar que Euclides procura Alexandre num centro espírita, onde Alexandre participa como espírito, e fez um pedido. Havia desencarnado Dionísio, um trabalhador da casa, e alguns companheiros e familiares gostariam de ter uma mensagem. Então, nós estamos vendo a incorporação. É um capítulo que fala sobre mediunidade, mas de incorporação. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Saudamos os nossos ouvintes, os nossos telespectadores. Rogamos a Deus e a Jesus que nos abençoe em mais esta oportunidade. E já no início do vídeo, eu gostaria de convidar todos que estão nos acompanhando para deixar o like no vídeo, deixar o seu comentário. Se você está nos acompanhando e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. A sua inscrição, para os amigos em Portugal, subscrição, é muito importante para o trabalho que desenvolvemos junto ao YouTube. Bom, nós vamos dar continuidade na leitura. Nós vamos lembrar que Otávia era médium, amiga de Dionísio, eles participavam do mesmo centro. Então, Alexandre fala para André Luiz e para Euclides que há uma necessidade de levar Dionísio, que estava numa instituição de recuperação perto da crosta, ou seja, ainda na zona umbralina, e que ele então seria levado algumas horas antes, para passar algumas horas perto de Otávio, para que possa haver o que nós chamamos de psiquismo, o que nós chamamos de simbiose do pensamento, para que ela possa então receber Dionísio à noite. Vamos então dar continuidade? Detivemo-nos em humilde aposento. Nesta parte da casa, explicou-nos o guia acolhedor. A nossa irmã Otávia costuma fazer meditações e preces. A atmosfera reinante aqui é, por isso, confortadora, leve e balsâmica. Estejam à vontade. Em vista de ser hoje um dos dias consagrados ao serviço mediúnico, terminará ela os trabalhos da refeição da tarde mais cedo, a fim de orar e preparar-se. Consultei o monstruário do grande relógio de parede, não longe de nós, que marcava precisamente 16 horas. E manifestei o desejo de ver a nossa irmã que atuaria naquela noite como intermediária entre os dois planos. Aqui, André, nós já tínhamos comentado um pouco no primeiro programa, é uma recomendação que está no livro Desobsessão e também nós, no trabalho de desenvolvimento mediúnico e no trabalho de desobsessão da nossa casa, é recomendado que o médium naquele dia não coma carne, para ele ter um corpo mais sutilizado para receber as comunicações espirituais. Também é orientado que ele possa, ao longo do dia, descansar um pouco, principalmente algumas horas antes do trabalho, fazendo prece, lendo um bom livro, para preparar a sua mente. Então, eles entraram no quarto e perceberam que Otávia estava deitada, um quarto simples, ela estava se preparando com a oração. Dando continuidade na leitura, deixando Dionísio no aposento a que me referi, Euclides conduziu-me à pequena cozinha, onde uma senhora idosa se mantinha atenta à preparação de alguns pratos modestos. Tudo limpeza, ordem e harmonia doméstica. Notei-a, porém, algo pálida, abatida.
Ouvindo-me a inquirição discreta, o companheiro informou: Otávia é uma excelente colaboradora de nossos serviços espirituais, mas pela força das provas necessárias à redenção, permanece unida a um homem ignorante e quase cruel. Enquanto o companheiro brutal está ausente, nas horas do ganha-pão, a casa é tranquila e feliz, porquanto a nossa amiga não oferece hospedagem às entidades perturbadoras da sombra. Todavia, quando o infeliz Leonardo penetra este pequeno domínio, a situação se modifica, porque o pobre esposo é um legítimo canteiro espinhoso no jardim deste lar. Faz-se acompanhar de perigosos elementos das zonas mais baixas. Que nós estamos vendo um caso muito comum de um trabalhador espírita que não tem uma companheira ou um companheiro no mesmo ideal. E o pior, que ainda nutre a companhia de elementos espirituais de baixo teor vibratório. É muito comum nós nos depararmos no próprio centro. Muitos são os companheiros que se queixam, que reclamam da situação, mas os espíritos reconfortam dizendo que naquela existência, às vezes é necessário passar por estes anos, não na condição de um masoquista cultuando o sofrimento, mas em forma de tentar plantar algumas sementes no coração de companheiros invigilantes como o de Leonardo, para que amanhã, mais amadurecidos, mais preparados, possam estar convenientemente preparados. Eu me recordo de uma vez que o meu pai esteve no Chico, nosso querido Sérgio, e o Chico dizia que quando um casal é espírita, é luxo, que muitas vezes as complicações para um tarefeiro espírita começam dentro do próprio lar, com as reprimendas, com as censuras, com os agravamentos das discussões. Então, isso que nós estamos vendo são situações do nosso dia a dia. Você que está nos acompanhando pode conhecer alguém que passa com isto. Quando não, você mesmo passando por estas dificuldades. É interessante também, André, que além disso que você acaba de comentar, nós vamos ver também pontos importantes no campo da mediunidade. Quando Otávia entra no quarto, nós vamos perceber que Dionísio é levado por Euclides e por André Luiz para que ele possa ficar ao lado de nossa irmã que vai dar a comunicação, nossa irmã médium, que é a Otávia. Aqui é um ponto importante, é o psiquismo, é onde o médium vai colhendo as impressões do pensamento do espírito para que haja uma comunicação. Há aqui uma confusão, porque não há incorporação. Há uma incorporação de ideias, porque dois corpos não podem estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Isso é uma lei da física. Ou seja, toda comunicação espiritual é de perispírito para perispírito. Isso é muito importante nós notarmos. E para que haja essa ligação do psiquismo de perispírito para perispírito, tem que haver ali uma associação. Por isso que o espírito é colocado ao lado do médium para haver essa simbiose que Allan Kardec chama de pensamento. Vamos dar continuidade à leitura? Dando continuidade, não conseguiu ele identificar-se com a missão espiritualizante da esposa? Perguntei com interesse. Não, de modo algum, explicou Euclides, sem titubear. Não é novo para a compreensão elevada, contudo, é teimoso nos erros que lhe são próprios. Permite que a consorte nos ajude, em vista da insistência
de parentes consanguíneos dele, dedicados à nossa causa e que, influenciados por nós, não lhe permitem afastá-la. A tarefa, porém, não é muito fácil, porque se Otávia é dócil aos espíritos do bem, o esposo é obediente aos cultivadores do mal. Basta, às vezes, traçarmos um programa construtivo com a colaboração dela para que Leonardo, cedendo aos portadores da treva, nos perturbe a ação, criando-nos graves dificuldades. Aqui, André, tem uma informação para a gente não perder a sequência, não é? Enquanto Otávia ia para um centro espírita, sempre se preparando dentro da sua condição espiritual para estar com os bons espíritos, Leonardo é aquele ser que encontrava no bar as companhias essenciais que lhe faziam presente através da bebida alcoólica. Nós vamos ver um pouco mais para frente essa questão do bar, do álcool, porque ele chegava alcoolizado em casa. E nós vamos perceber que mudava totalmente, porque ele entrava dentro de casa, mesmo com a companhia amorosa, espiritual que tinha Otávia, ele entrava dentro de casa com um grupo de espíritos das trevas. E, logicamente, isso preocupava muito aquele ambiente. E nós vamos ver que ela passava por muitas dificuldades. Esse é um ponto muito importante que nós vamos ver um pouco mais à frente, mas para a gente ter uma ideia por que quando ele entrava em casa, ele tinha essa mudança de comportamento, né, André? Dando continuidade na leitura, percebendo que o abatimento da médium não me passava despercebido, Euclides acrescentou: tão logo prometi ontem alegremente a vinda de Dionísio, desejoso de incentivar o bom ânimo dos amigos encarnados, contando com o concurso mediúnico de nossa irmã, piorou a situação psíquica do esposo imprevidente. Leonardo amanheceu hoje mais nervoso que de costume. Embebedou-se pouco antes do almoço, insultou a companheira humilde e chegou mesmo a infligir-lhe tormentos físicos. Assustada, a bondosa senhora sofreu tremendo choque nervoso, que lhe atingiu o fígado, encontrando-se, no momento, sob forte perturbação gastrointestinal. Por isso, a alimentação dela foi muito deficiente durante o dia e não tem podido manter a harmonia precisa da mente para atender com exatidão aos nossos propósitos. Já trouxe diversos recursos de assistência, inclusive a cooperação magnética de competentes enfermeiros espirituais, para levantar-lhe o padrão das energias necessárias. E só por isso é que a pobrezinha ainda não tombou a camada, embora se encontre bastante enfraquecida, apesar de todos os socorros. Então aqui nós observamos um fato muito corriqueiro na atualidade, num lar espírita ou de uma pessoa que se devota ao bem. Quando encontra um companheiro ou uma companheira invigilante. É um mar de tortura, é um mar de dificuldades, é um mar de lutas a serem vencidas. E aqui nós temos visto o trabalho espiritual. Você que participa de uma atividade mediúnica, ou já de uma desobsessão, ou mesmo está iniciando o desenvolvimento mediúnico, aqui nós vemos o porquê que Emmanuel pediu para o Chico ter disciplina. Disciplina no pensamento, porque poderia encontrar um familiar que não estivesse à altura de compreender sua missão. Disciplina na alimentação, não é qualquer coisa que podemos comer no dia de atividade. Disciplina no verbo, médium que não se resguarda no dia da atividade não vai conseguir ser uma boa ferramenta no dia da sessão mediúnica.
Temos a necessidade de disciplinarmos o que assistimos, o que vemos, o que ouvimos, como interagimos com as pessoas, inclusive pelas mídias sociais. Ninguém é obrigado a ser médium, mas se eu escolho ser médium, que eu faça bem feito. Ninguém é obrigado a trabalhar pelo Cristo, ninguém é obrigado a esta disciplina e a este rigor todo. Mediunidade é mais do que fenômeno. Mediunidade é mais do que uma oportunidade de trabalho. Mediunidade é uma oportunidade que nós temos de iluminar o nosso próprio interior. E médium que imagina estar isento de problemas não compreendeu o que é mediunidade. O caso de Otávia não é uma exceção. O caso de Otávia é o que acontece na maioria das famílias que tem um medianeiro. Vêm as lutas, os conflitos, as ingratidões, as perseguições dentro do próprio lar. Então nós vemos que é muito comum nos depararmos com uma história como esta. Inclusive, André diz que além das agressões verbais, teve até as agressões físicas. Imagine um médium, uma senhora, sofreu uma agressão física. Que cabeça que essa criatura tem para a noite ir num trabalho mediúnico, onde ela tem que estar em paz consigo mesmo para auxiliar os espíritos. Então nós vemos aqui as dificuldades. E toda vez que havia um trabalho no centro espírita que ia ser usado, Otávia, de uma maneira mais apropriada como ferramenta de atividade do bem, as trevas agiam e fazia com que Leonardo, envolvido por essas entidades trevosas, que ele então tivesse um comportamento totalmente equivocado dentro de casa. Então nós vemos, não é? Como é difícil ser médium. É interessante, André, o Chico certa feita disse que o dia que ele não apanhava, quando ele ia dormir à noite, ele ficava preocupado, porque no dia seguinte ele sabia que ia apanhar dobrado. Então isso também mostra que realmente ser médium, muitas pessoas acham que vai ser médium, vai resolver todos os seus problemas. É pelo contrário, é na mediunidade que você vai ter que exercer o sacerdócio da mediunidade com os exemplos vivos da fé, nas experiências de nosso cotidiano, seja com os problemas familiares, com os problemas sociais, com os problemas de saúde, nós vamos ter que aprender a conviver com tudo isso. Vamos dar continuidade à leitura? Algo desapontado, Euclides considerou após curto silêncio. Como sabe, a harmonia não é realização que se improvise. E, se nós, os desencarnados, devotados ao bem, estamos em luta frequente pela nossa iluminação íntima, os médiuns são criaturas humanas, suscetíveis às vicissitudes e aos desequilíbrios da esfera carnal. Ó, exclamei, fixando a pobre mulher, não teremos alguém que a substitua? Ela está quase cambaleante. Todos os serviços exigem preparo, treinamento. Observou o meu interlocutor sensatamente. E não poderemos trazer alguém que faça as vezes de Otávia de um instante para outro. Não supõe que ela deveria ser feliz para ser mais útil? Indaguei. Quem sabe? Respondeu Euclides com intenção. A mediunidade ativa e missionária não é incompatível com o bem-estar e, a rigor, todas as pessoas que gozam de relativo conforto material poderiam disputar excelentes oportunidades de serviço em seus quadros de trabalho e edificação. Entretanto, as almas encarnadas, quando favorecidas pela tranquilidade natural da existência física, se mantêm na região de serviço comum, que lhes é própria às necessidades individuais, e como o cumprimento do dever, com exatidão,
já representa grande esforço, raramente ultrapassam a fronteira das obrigações legítimas, em busca do campo divino da renunciação. A luta intensiva, porém, dilata as aspirações íntimas. O sofrimento, quando aceito à luz da fé viva, é uma fonte criadora de asas espirituais. Então aqui nós estamos observando que a mediunidade, na nossa dimensão, campeada por tantas imperfeições, inclusive imperfeições do próprio medianeiro. Chico Xavier e alguns outros poucos vieram na condição de missionários, conseguiam fazer a sua própria paz, manter o seu próprio equilíbrio. Nós outros ainda estamos reféns pela nossa própria invigilância do meio em que vivemos. Nós lembrávamos, durante a leitura do Sérgio, da figura exponencial de Ivone do Amaral Pereira, uma médium que veio com o compromisso de trazer um livro e desencarnou trazendo mais de 10 obras de variados espíritos diferentes, mostrando para nós, em vários relatos dela, que não é fácil ser médium. A perseguição vem, os conflitos, os dilemas, as ingratidões. O médium que espera uma vida perfeita não compreendeu o que é o papel da mediunidade. Quando nós procuramos acender a nossa luz, muitos espíritos das trevas procuram abafar esta luz e nos manter cativos no egoísmo, no orgulho, na inércia espiritual, no automatismo que nós levamos à nossa vida, vivendo apenas e tão somente pensando no que materialmente podemos ter de recompensa e de frutos. Então aqui nós percebemos, de modo muito natural, para quem é médium, vai se deparar com isto. Quem está no trabalho com a mediunidade, quem está no devotamento com a mediunidade, vai perceber que isto é muito natural. Vamos dar continuidade na leitura? A essa altura dos esclarecimentos fraternos, o companheiro sorriu e observou. Formulando semelhantes considerações, não queremos dizer que a mediunidade construtiva deva ser apanágio dos corações algemados à dor. Isto não. As missões da espiritualidade superior pertencem a todas as criaturas de boa vontade. Apenas expressamos a nossa convicção de que almas existem, fervorosas no ideal do bem e da verdade, que se valem dos obstáculos para melhor escalarem o monte da redenção divina. A dona da casa terminara a tarefa de aprontar o jantar humilde e, antes que o esposo voltasse ao lar, dirigiu-se ao quarto íntimo em que, conforme a notificação de Euclides, costumava fazer as suas preces preparatórias. Penetramos o aposento em sua companhia. Euclides acomodou Dionísio ao lado dela, e enquanto a médium se concentrava em oração, o dedicado amigo aplicava-lhe passes magnéticos, fortalecendo os nervos das vísceras e ministrando, ao que percebi, vigorosas cotas de força, não somente às fibras nervosas, mas também às células gliais. Então aqui nós já estamos vendo quando o espírito é colocado próximo da medianeira, para que possa haver essa simbiose. Tem casos que podem ser de algumas horas de antecedência da sessão mediúnica, como é este caso de Otávia com o companheiro desencarnado. Pode ser questão de dias, para que haja uma simbiose, para que à noite ou de dia, conforme o horário do trabalho, possa haver uma maior facilidade. E aqui nós estamos vendo uma advertência para nós que trabalhamos numa sessão de desobsessão ou numa sessão mediúnica. Nós temos que nos recolher um pouco. Mesmo que nós estamos apenas na condição da sustentação, do passe,
Eu não preciso ser um dialogador, eu não preciso ser um médium de psicofonia ou de psicografia para me recolher. Se eu faço parte desse projeto, para que exista um bom trabalho mediúnico, tem que haver a colaboração de toda a equipe mediúnica, não é apenas de alguns elementos, e o recolhimento é fundamental. Nós vamos nos lembrar, André, por isso que é importante a gente lembrar de todo o estudo, né? Nós vamos lembrar que o capítulo 9 desse livro, nós vamos intitular o capítulo Mediunidade e Fenômeno. Então nós vamos ver um pouquinho aqueles médiuns que estavam em preparação, que iam totalmente desorganizados para uma reunião. Um estava com o fígado cheio de bebida alcoólica, o outro havia comido muito, a outra teve o pensamento o dia todo voltado para coisas equivocadas. Então nós vimos isso. Foi avançando os capítulos do livro e agora nós estamos vendo uma médium já um pouco mais equilibrada, apesar de que equilibrada naquilo que chamamos mediunidade, mas uma vida totalmente desequilibrada por aquilo que o marido fazia ela passar dentro do lar, o seu estado nervoso. E também nós já vimos nos primeiros capítulos o quanto os espíritos nos ajudam com o magnetismo, seja com o passe, com a reposição de energia para o nosso corpo perispiritual. Então a gente percebe tudo isso, né, André? Vamos dar continuidade? Dona Otávia pedia a Jesus bastante energia para o cumprimento de sua tarefa, comovendo-nos a sua rogativa silenciosa, simples e sincera. Meditou na promessa que os amigos espirituais haviam levado a efeito, na véspera, relativamente à comunicação de Dionísio, recém-desencarnado. Procurava dispor-se ao concurso mediúnico eficiente, tentando isolar a mente das contrariedades de natureza material. Aos poucos, sob a influenciação de Euclides, formou-se um laço fluídico que ligou a médium ao próximo comunicante. O companheiro que preparava o trabalho recomendou ao amigo desencarnado que falasse a Dona Otávia com todas as suas energias mentais, organizando o ambiente favorável para o serviço da noite. Então aqui nós já vimos um pouquinho mais da preparação fluídica que ocorre. Veremos no próximo programa a continuidade dos bastidores, a continuidade de toda esta preparação, a vinda do companheiro para o jantar, o trabalho da espiritualidade. Então já antecipo o convite para que as pessoas possam assistir o próximo programa, que tem informações preciosas e interessantíssimas que veremos logo mais. É verdade, André. Principalmente, nós dividimos esse capítulo em 4 programas. O último programa é fantástico, porque você vai ver o que acontece no dia a dia das casas espíritas que não estão agindo com amor. Mas analisando essa questão, André Luiz se impressionou com o poder de mentalização de Otávia. Ela deitou-se, ela fez uma prece sentida e percebeu que ali tinha muita fé. Ela começou a ter uma transformação mental ali. E ali então colocaram Dionísio ao seu lado, para que os dois já pudessem mentalmente ir conversando. Então isso é um fato muito interessante, porque começou a ter já uma simbiose de pensamento. E em pensamento começou a conversar. E ali então eles estavam do seu cotidiano traçando as conversas naturais, para que ela já pudesse ir, né? Tem muitas pessoas que perguntam assim, os espíritos influenciam o nosso pensamento? Allan Kardec foi no Livro dos Espíritos e traz uma pergunta dessa natureza. E os espíritos dizem, muito mais do que vós o imaginais. Na grande maioria das vezes são eles que falam e agem pelo seu intermédio. Aqui nós vemos a gravidade, seja do lado do bem, seja do lado do mal. Veja, aqui Otávio estava se predispondo a trabalhar para ajudar os irmãos necessitados. Tinha amparo espiritual. O marido, por exemplo, Leonardo, ele já usava
o pensamento para atrair aqueles espíritos de menos valor espiritual que acabavam agindo sobre os seus pensamentos, fazendo com que a casa muitas vezes se tornasse um inferno. Gostaria de fazer 2 convites. O primeiro, para entrar na loja virtual A Caminho da Luz e conhecer os livros que até o presente momento publicamos, sendo que doamos 100% dos direitos autorais para a TV A Caminho da Luz. lojacaminhodaluz.com.br. É uma forma que você tem de ajudar a continuarmos com os projetos que temos em curso. E também gostaria de fazer um convite especial, que é para se inscrever no canal da TV A Caminho da Luz. Se você está gostando do vídeo, do estudo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, passe através do nosso link para os seus amigos, para que possam estudar conosco. A divulgação é primordial quando falamos de assuntos relevantes como este. Queridos amigos, nós vamos encerrando então o segundo programa, que serão de 4, do capítulo 16º, sobre incorporação. Então, o próximo programa tem a continuidade. Queridos amigos, estamos pela TV A Caminho da Luz, com o programa Estudando as Obras de André Luiz. Obrigado pela sua audiência, que Jesus nos abençoe e nos proteja hoje e todo sempre. Muita paz, muita luz e até o próximo programa.